Olá, pessoal, professora Rafaela Bento na área. Nós estamos agora com o projeto de 100 dicas de criminologia. Esse material, esses vídeos, essas dicas são direcionadas como uma forma de complementar os estudos do nosso curso que é aprofundado. De toda forma, esse material aqui, para quem não tem o curso, também pode ajudar na hora de fazer a prova, tá bom? Lembrando que criminologia tem sido recorrentemente tema relevante, disciplina relevante na hora de estudar tanto o direito penal quanto a criminologia em si. Então, é uma matéria que vai te ajudar na hora da prova, seja de forma conceitual, seja de forma específica para acertar as questões de criminologia. Tá? Bom, na dica de hoje eu vou falar sobre vitimização. Lembrando que aonde a gente situa a vitimização? Vitimização é o estudo da vítima. Lembrando que a criminologia é uma matéria, é uma disciplina empírica, ela é uma disciplina do estudo, da observação, ao longo do tempo, observar determinado comportamento para determinar, para criar dados, para ajudar uma política pública de segurança pública e ainda o direito penal, na hora de tipificar as suas normas, as suas condutas vedadas pelo direito, ok? Então, a vitimização, ela faz parte daquele grupo de estudo da criminologia, que é o estudo do crime, do criminoso, da vítima, e o controle social. Hoje nós vamos ver vitimização. Bem, o que vem a ser a vitimização? A vitimização é um processo pelo qual um indivíduo, uma pessoa ou um grupo de pessoas, então pode ser direitos difusos aqui, se torna vítima de um crime, de uma violência ou de um abuso. Lembrando rapidamente que a vitimização, ela pode ser direta ou indireta. Na vitimização direta, é a mais cobrada em concurso, tá? É a que tem maior cobrança. No entanto, eu coloquei no material de vocês, quem quiser tem o link aqui do canal no Telegram, eu vou disponibilizar lá para vocês, tá? A vitimização aqui de forma direta é a que tem a cobrança maior. No entanto, há outras terminologias que têm sido cobradas em prova recorrentemente, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, vitimização. Vamos começar das diretas. Quais são as diretas? A primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Essa, gente, é mais difícil de cair, tá? Mas eu prefiro pecar pelo excesso. Trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre ela. Deixa eu descer aqui o material para vocês. Deixa eu centralizar. Então, vamos lá. Vitimização, ela bifurca para direta ou indireta. A direta, temos a vitimização primária, secundária, terciária e quaternária. Bom, o que vem a ser a vitimização primária? É quando a vítima sofre diretamente uma conduta, uma violência, sofre um ato criminoso. É aquele primeiro sofrimento. É através desse sofrimento que irão ocorrer as próximas vitimizações. Então, sem a vitimização primária, as outras não existem, ok? Então, no primeiro momento, a vitimização primária é aquela em que há diretamente o ato criminoso sobre uma vítima, tá? Vou trazer exemplos já, só um minutinho. Vitimização secundária, também chamada de sobrevitimização. Cuidado com esse termo. Ou lá na Lei Maria da Penha também tem a palavra revitimização. Todos esses termos são referentes à vitimização secundária. Cuidado, anota aí no seu material. Vitimização secundária, sinônimo, revitimização ou sobrevitimização. Trata-se aqui, no nosso caso, no nosso estudo, do sofrimento causado pela resposta do sistema de justiça. Basicamente, quando a pessoa que sofre o ato criminoso tem que ficar repetindo, relembrando, repassando aquele sofrimento, explicando para o delegado, depois para o próprio advogado. Aí, se tiver que fazer um exame de corpo de delito, e a vítima fica ali sendo constrangida a repetir, reviver, relembrar esse sofrimento, tá bom? E a vitimização terciária é aquela em que a vítima se coloca numa posição de discriminação, de uma rotulação daquela pessoa. Através até de um incentivo a não denunciar o delito,
evitar que aquilo seja publicizado, que seja tratado de forma correta pelo direito. Nesse caso aqui, só um minutinho, gente. A gente também pode falar na vitimização terciária que acontece uma certa humilhação, uma segregação daquela pessoa, uma forma de demonstrar que, ainda que seja vítima de um crime, aquela pessoa não é bem aceita mais na sociedade, ela fica à margem da sociedade, tá? E temos a vitimização quaternária. A gente pode entender como uma repetição de um trauma, por exemplo, quando você. É melhor entender aqui, por exemplo, quando você sabe que tem os canais de televisão que ficam publicando, que ficam divulgando diariamente os crimes de determinada região, né? E a mídia expõe as vítimas também. Então você fica com tanto medo de sofrer essa exposição pela mídia que você não vai denunciar o crime. Ou quando você sofre, você já foi vítima de um delito, de um crime, e você não repete determinada conduta para que não seja vítima novamente, fica com medo. Por exemplo, quando você foi vítima de um golpe na internet, e aí você decide que nunca mais vai adquirir nenhum produto pela internet, você ficou traumatizado. É como se fosse realmente um impacto prolongado em relação àquele sentimento de ter sido vítima de um crime cibernético, por exemplo, tá? Então, não é muito comum essa vitimização quaternária. Eu trouxe porque eu acho interessante, pelo menos você ter uma ideia do que é. Às vezes, por eliminação, você acerta na hora da prova, tá? Mas pense nesse sentido. O medo de ser exposto pela mídia e o medo de ser revitimizado, no sentido de ter sofrido aquele impacto, você fica com tanto medo que não quer novamente passar por isso, tá? Então, essas são as vitimizações diretas. Agora a gente vai falar aqui de uma vitimização indireta. Bom, o que poderia ser uma vitimização indireta? Se a direta é sofrida pela vítima, a indireta é aquela suportada pelos familiares, né? A própria família se sente vítima de forma indireta em relação ao sofrimento, por exemplo, um pai que ao chegar em casa depois do trabalho, tem a notícia que a filha foi estuprada. Ele também vai se sentir vítima daquela situação, daquele crime. Vamos ver aqui também a heterovitimização. A heterovitimização é um processo. Deixa eu ver se está no material de vocês aqui. Eu acho que está no final, vou ter um resuminho para vocês, depois a gente chega lá no material. De qualquer forma, tem um canal do Telegram, tá? Que dá para acessar lá todos os materiais. Eu coloquei o link da Criminologia e Direitos Humanos, ou o sprint final de carreiras da Polícia Civil e Militar, tá? A gente também tem esse canal lá. Mas Criminologia e Direitos Humanos, você encontra ali o nosso PDF, o nosso material de aula, tudo de forma gratuita. E quem quiser também adquirir o curso, gente, tem na nossa plataforma, que o endereço também está no canal. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Temos o curso também de questões que eu acho extremamente relevante, tá? Mas o foco aqui é democratizar esse estudo. Bom, o que é, gente, a heterovitimização? É basicamente quando a vítima se culpa por ter sido vítima. Como assim, professora? A pessoa se culpa porque esqueceu de trancar o carro e o carro foi furtado. Então, ela transfere para si própria a culpa pelo crime que sofreu. Ela se coloca numa situação de culpada por ter sido vítima, tá? Basicamente é assim que é cobrado na prova. E bem, é importante lembrar que esse termo não é muito cobrado, mas de vez em quando ele pipoca numa prova ou outra. Se você tem um concurso com mais de 5 questões, é um tema que pode cair, porque ele vai querer realmente separar o joio do trigo, tá? Então, aqui nós temos esse material visual só para trazer, tá, gente? É um resumo, tá? A nossa aula é aprofundada, mas aqui eu prefiro trazer uma forma mais leve, para a gente revisar todo o conteúdo que a gente viu no curso. Inclusive, quando tem as questões, né, gente? Que é aí que o bicho pega. Então, olha só, aqui um mapa mental rapidinho, todo o material da minha aula, no final,
eu coloco um mapa mental. Esse mapa mental aqui, ele salva na hora da prova, porque você consegue lembrar daquele mapa, daquele desenhozinho, principalmente para quem tem memória visual. Eu tenho memória visual. Então, às vezes, eu fecho o olho, eu sei a página, o número da página do livro que eu li. Então, cada um, né, na sua habilidade, mas ajuda muito, tá? Então, vamos lá. Vitimização primária, a vítima sofre o ato criminoso. Exemplo, uma mulher assaltada à mão armada. Vitimização secundária, causada pela resposta do sistema de justiça. Humilhação no atendimento policial, por exemplo. Vitimização terciária, a estigmatização pela sociedade, aquela humilhação, aquela marginalização. A vítima sofreu o crime, mas ainda assim a sociedade repudia essa vítima, tá? Deixa eu ver aqui. E a quaternária, efeitos prolongados institucionais, aqui, ó, falta de suporte à vítima de violência. Não existe, gente, em relação à quaternária, uma, uma, uma teoria majoritária. Não existe um caminho só. Tem doutrinadores que escrevem de uma forma, outros colocam outro conceito. Mas o que mais caiu em prova até agora em relação a isso foi o medo da exposição pela mídia, né? Aparecer lá naquele jornal da tarde para todo mundo ver, todo mundo fica com medo disso, aí a pessoa vai lá e não notifica, não avisa, não faz o sistema de justiça funcionar por medo, ou quando você já foi vítima de determinado crime, você nunca mais pratica uma conduta que possa ensejar um risco a sofrer aquele crime novamente, tá? Eu trouxe uma questãozinha aqui para vocês, para a gente falar rapidamente sobre esses temas de agora. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. O próximo a gente vai falar sobre as cifras, tá? Cifras da criminologia. Também é tema que eu acredito fortemente que caia na prova de vocês. Vamos lá, banca aqui, ó, VUNESP, que é uma banca bem interessante, bem aprofundada, bem acadêmica, é boa para a gente treinar, tá? O concurso foi de promotor de justiça e foi em 2024, é novinho. Olha só, dentro do tema vitimização, denomina-se vitimização. Opa, tem uma. Depois eu corrijo aqui. Vitimização primária, quando a vítima sofre a falta de amparo das instâncias formais de controle social. É a vitimização primária, gente? Não, a vitimização primária, pensa o seguinte, é o primeiro sofrimento que aquela pessoa passa. É a primeira violência. Heterovitimização, quando ocorre a autorrecriminação da vítima pela ocorrência do delito. Então, aqui, a vítima se recrimina, ela se culpa. O exemplo que eu trouxe para vocês, a vítima esqueceu a carteira em cima da mesa e foi furtada. Ela pensa, a culpa foi minha. A vítima esquece de trancar o carro. Quando voltou ao local que o carro estava estacionado, o carro não está mais lá. Ela pensa, a culpa foi minha. Então, essa heterorrevitimização está relacionada a essa autorrecriminação, a essa culpa por ter sido vítima. Tá? Vitimização indireta, quando a vítima sofre a falta de amparo, não. A vitimização indireta é justamente o atingimento das pessoas próximas daquela vítima direta. A vítima direta sofreu o abuso, sofreu a violência, e a família, o entorno, indiretamente as pessoas que estão ligadas a ela, então indiretamente essa pessoa sofre também. Eu dei o exemplo do pai que recebe a notícia que a filha foi estuprada. Então ele tem essa vitimização indireta, tá? Sobre a vitimização, qual é o sinônimo? Vitimização secundária. Ocorre quando a vítima sobrevive ao crime? Nada a ver, aí é que ele colocou para completar o gabarito. Revitimização também é a vitimização aqui secundária. Quando a vítima, por ser familiar de outra vítima, acaba sofrendo junto com essa é o quê? A indireta. Então, gente, olha só, uma prova para promotor de justiça. Tudo que a gente falou na nossa aula, com todo esse conceito aqui, a gente conseguiu acertar a questão, tá? Então, vamos continuar estudando. Se você tem interesse por esse tipo de dica, segue aqui o canal, porque recorrentemente, né, a nossa meta é colocar 100 dicas de criminologia. Vamos fazer aqui uma playlist para vocês, tá? Segue também no canal do Telegram, dá um like aqui para dar uma força no canal. Um abraço para vocês e até a próxima.